Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje, temos um exercício sobre tabela periódica. O correto uso da tabela periódica, ele permite determinar os elementos químicos a partir de algumas de suas características. Recorra à tabela periódica e determine o elemento que tem distribuição eletrônica S2P4 no seu nível mais energético e, e ele é o mais eletronegativo do seu grupo e forma com os metais alcalinos terrosos compostos do tipo XY. Bom, vamos lá. O que significa S2P4 na sua distribuição eletrônica? Quando você olha na tabela periódica, você tem diversos tipos de distribuições eletrônicas aparecendo aqui. Primeiro, na primeira coluna, nós temos um bloco que nós chamamos de bloco S. Aqui, ó, eu tenho todo mundo terminando com distribuição eletrônica em S1 nessa primeira coluna. Na segunda coluna da tabela periódica, nós temos a distribuição eletrônica S2, o subnível S com 2 elétrons na camada de valência. Então, todo mundo aqui termina sua distribuição eletrônica com S2. Aqui no meio, nós temos o bloco D. Ele varia de D1 até D10. Você vai observar que existem 10 colunas aqui no meio. Depois, nós temos à frente o bloco que nós chamamos de bloco F. No bloco F, à frente não, desculpa, aqui abaixo nós temos o bloco F. Ele varia de F1 até o F14. Esse Lutércio e Laurêncio, eles não pertencem ao bloco F. Eles, na verdade, são do bloco D. Os dois são D1 aqui, tá? Eles estariam preenchendo essa lacuna aqui, Lutércio e o Laurêncio. Bom, com relação ao próximo bloco que aparece ali na frente, é o bloco P. Ele começa em P1 e varia até P6. Então, temos P2, P3, P4, P5 e P6. O grupo P6 é o dos gases nobres, só que com exceção do hélio, que na sua distribuição eletrônica termina ainda com S2. Então, todos esses aqui são do bloco P. Observe que na distribuição eletrônica deste elemento desconhecido, ele termina em S2P4. Quando você coloca S2P4, significa que este elemento químico ele tem na sua camada de valência 6 elétrons. 2 desses elétrons estão no subnível S e 4 estão no subnível P. No total, 6 elétrons na camada de valência. Quem possui 6 elétrons na camada de valência são os elementos da família 6A, que é a família dos calcogênios. Também pode ser chamado de grupo 16. O que significa 6A? É a família onde os átomos possuem 6 elétrons na camada de valência. No caso, a família do oxigênio. Esses aqui são os calcogênios. Essa é a família do oxigênio, tá? Com relação à distribuição eletrônica, observe que, para chegar no oxigênio, nós temos que passar primeiro pelo bloco S. E o bloco S começa S1, S2. Então, por isso fica a distribuição S2. Depois eu tenho o bloco P1, P2, P3, P4. Então, ele finaliza em P4. Mas você quer ver melhor como é a distribuição do oxigênio? Observe que o oxigênio possui 8 como seu número de prótons, número atômico. Como o número de prótons do oxigênio é igual a 8, o seu número de elétrons, com um átomo no estado fundamental, também seria igual a 8. A distribuição eletrônica do átomo de oxigênio seria, então, 1s2 na sua primeira camada, 2s2 na segunda camada, 2p4 na segunda camada. A camada de valência é essa aqui, a S2P4. Agora, observe uma outra informação que foi dita na letra A. O elemento que tem distribuição eletrônica S2P4, no nível mais energético, é justamente isso que nós temos aqui. O nível mais energético, que é o último que nós colocamos na camada de valência, né? O último que colocamos na distribuição eletrônica. Ele é o mais eletronegativo do seu grupo e forma
com os metais alcalinos compostos XY. Por que mais eletronegativo? A eletronegatividade é uma tendência na tabela periódica, onde a energia para atrair um elétron para si, ela aumenta da esquerda para a direita, aumenta de baixo para cima. Em um grupo, no caso no grupo dos calcogênios, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Então, ele é mais eletronegativo do que o enxofre, mais do que o silêncio, telúrio, do que os elementos que estão em sua família. Então, por isso, dizemos que, no caso, o oxigênio é o mais eletronegativo. A eletronegatividade é a tendência de um átomo a atrair elétrons para si, tá bom? Então, só falta uma informação. Ele tende a formar compostos XY com os metais alcalinos terrosos. Os alcalinos terrosos são estes metais que estão aqui, ó, na segunda coluna da tabela periódica. E por que eles formam esse XY, né? Bom, basicamente, ele está tentando dizer para a gente que a proporção é de 1 para 1. A família do oxigênio são elementos que tendem a receber 2 elétrons para ficarem estáveis, porque eles pulam aqui, ó, 2 quadradinhos para chegar até o gás nobre neônio. Então, ganhando 2 elétrons, os calcogênios todos conseguem chegar na configuração eletrônica de gases nobres. Já com relação aos metais alcalinos, eles tendem a querer perder 2 elétrons para chegar na configuração eletrônica de um gás nobre. Observe que o berílio aqui, se ele perde 2 elétrons, ele chegaria na configuração eletrônica do gás nobre anterior a ele, que é o hélio. O magnésio, se ele perde 2 elétrons, ó, ele fica com a configuração do sódio, mais ele desce lá para outra linha na configuração eletrônica do neônio. O cálcio, 2, desce lá para a configuração eletrônica do argônio, é sempre da linha anterior. Tá? Observe que vai diminuindo esse número atômico, 20, 19, o próximo seria o 18 na linha anterior. Então, basicamente, quando nós temos um átomo como o átomo de oxigênio, ele tem uma tendência a ter uma carga -2. Isso significa que ele ganha 2 elétrons. Já um átomo como, por exemplo, o magnésio, que é um metal alcalino terroso, ele tem tendência a ter uma carga 2+. E eles conseguem fazer uma interação 1 para 1. Um magnésio doa 2 elétrons para um oxigênio. Óxido de magnésio seria a fórmula 1 para 1 entre eles. Por isso, XY. X é o metal e Y o ametal, que no caso é o oxigênio. Sei que é o oxigênio porque é o mais eletronegativo de seu grupo, tá bom? Porque só pela distribuição eletrônica eu não saberia que é o oxigênio, porque essa distribuição S2P4 é para toda a família dos calcogênios. Vamos para a próxima questão. A letra B. Ela fala que o número atômico do elemento que perde 2 elétrons para formar ligação iônica, então possivelmente estamos falando aqui de um metal alcalino terroso, está localizado no terceiro período da tabela periódica. Os períodos eles são as linhas da tabela periódica. A primeira linha é o primeiro período, segundo período, terceiro período. Olha só, quem que tem a tendência a perder 2 elétrons aqui? Magnésio. O número atômico do magnésio está bem aqui em cima, que é 12. Então, vamos marcar aqui que, no caso, seria o elemento magnésio, e este elemento ele tem um número atômico igual a 12. Essa já seria a resposta para essa questão. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado da resolução deste exercício e compreendido passo a passo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você vai encontrar os links dos nossos cursos. Além, é claro, de um contato para aulas particulares de Química comigo, caso você tenha interesse. Desejo bons estudos e até uma próxima aula.